Aleluia. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, a palavra do Senhor diz: E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares o Senhor, o teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos, Pai, por essa palavra, onde o teu amor habita sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que essa nação venha a ser conhecida como uma nação que faça diferença em todas as áreas, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Brasil é um celeiro de missionários, Pai, um celeiro de profetas, um celeiro de pastores, homens de Deus totalmente obediente à Tua palavra, Senhor Deus. Eu creio que o avivamento, o verdadeiro avivamento, sairá aqui dessa nação. Então pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha nos capacitar, nos moldar, lapidar, transformar. Pedimos a Ti, Senhor Deus, no Teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, que todos os milagres que nós temos direito venham acontecer, Pai, já começando nesse dia chamado hoje. É o que eu peço, Pai, no Teu santo nome. Amém e graças a Ti. Amém? Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Então esse texto fala sobre o que? Circuncidar as nossas vidas, né? Por que eu preciso circuncidar? Porque existe uma palavra que diz assim, que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Repita comigo: aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro, irmãos. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua situação? O meu coração está no meu carro, está na minha casa, está no meu terreno, está no meu imposto de renda que eu preciso declarar. Meu coração está nessas coisas todas. Mas o nosso coração, ele precisa ser o quê? Circuncidado. Repita comigo: o meu coração, ele precisa ser circuncidado. Quantos entendem isso? Diga amém. Então esse livro que nós lemos aqui, né, no livro de Deuteronômio, no livro da lei, né, diz: o Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração e de toda a alma, para que vivas. Em outra versão: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o ame de todo o coração, de toda a alma, e vivam. Irmãos, eu só posso, na verdade, buscar a essência de Deus quando eu pago um preço. Repita comigo: pago um preço. E todos nós gostamos de pagar um preço, amém? Amém? Fala para o teu irmão: você está de brincadeira, meu irmão. Gostando de pagar um preço, nada. No escritório eu vou fazer imposto de renda, a primeira coisa que a pessoa fala: quanto eu vou receber? Porque todo mundo acha que nessa época do imposto de renda, ele tem direito de receber alguma coisa. E todo mundo fala assim: quanto eu vou receber? Eu falo: você não pagou na fonte, como é que você quer receber? Quantos entendem isso? E aí você começa a ver quem são as pessoas que são crentes e que não são crentes na hora lá do imposto de renda. Porque quando sai, quando você perde, aquilo te dá um entusiasmo incrível quando você perde as coisas, amém? Amém? Sabe por quê? Porque você não foi criado para perder. Você foi criado apenas para ganhar. Isso aí é uma prática que nós temos com uma certa facilidade, com uma certa frequência, de levar vantagem em tudo. O povo brasileiro, ele tem essa cultura de querer levar vantagem nas coisas. Está sempre tentando levar vantagem. O cara na fila da balsa, ele finge que o carro dele quebrou para ele pegar, depois ligar o carro e passar a fila. Quantos já fizeram isso? Só tem santo aqui, né, irmão? Aleluia. Eu nunca fiz, tá? Graças a Deus. Nunca fiz mesmo. Tem coisas que mesmo sendo no tempo que eu era do mundo, eu nunca fiz. Mas... pô, sabe, alguns amigos meus, eles falavam: pô, cara, entra na rua do meio ali, teu carro fica ali, tu abre o capô, dá 10 minutinhos ali, passou 5, 6 carros, você emboca, estava na fila. E outras coisas que a gente acaba ouvindo, porque na nossa cultura está que a gente, na verdade, nós temos o vício, né, que hábitos são coisas boas, o vício de tentar levar vantagem em alguma coisa. Mas o povo de Deus, ele não foi feito, ele não foi criado para levar vantagem. O povo de Deus, ele foi feito para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você não perca.
A vontade de Deus é que você ganhe em todas as áreas da tua vida. Amém? Então não adianta, então eu preciso o quê? Circuncidar o meu coração, porque o povo judeu, a criança era obrigado a circuncidar. Eles viviam o processo da circuncisão. Mas hoje nós estamos vivendo a graça. E eu preciso o quê? Circuncisar o quê? O meu coração. Como você entende isso? Diga amém. Então o que é circuncidar? Na botânica, sabe, significa que é o que tem uma sutura circular e horizontal. Então em Gênesis capítulo 17, no versículo 10 ao 12 diz: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será o que? Circuncidado entre vós. Isso era lei, repita comigo, isso era lei. Só que nós estamos vivendo a graça. Na lei, todo macho, no 8º dia, ele era obrigado a passar pelo processo da circuncisão. Era um pacto, era uma aliança, era um compromisso que ele tinha. O povo judeu, eles fazem isso até hoje, porque eles vivem debaixo da lei. Eles vivem no Pentateuco, nos 5 livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas nós estamos vivendo a graça, porque nós somos gentios. Nós somos um povo escolhido e separado por Deus. Nós somos especiais. Nós somos geração santa, povo eleito. Quantos entendem isso, irmãos? Então aquele preço pago na cruz do Calvário não foi para que você olhe para a cruz e veja aquele Jesus morto, com aquela cara de derrotado. O nosso Deus, Ele não está na cruz, porque Ele vive e vive para sempre. Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele morreu por mim e por você. E ressuscitou para que Ele tenha a segunda vinda, para que Ele venha com a sua espada desmanhada, irmãos, aniquilando aqueles que se levantam contra o povo dele. Quantos entendem isso? Diga amém. Então o seu significado era bem mais profundo do que um corte visível feito na carne. A circuncisão mostrava que aquela criança, ela fazia parte da aliança de Deus feita com o povo de Israel. O teu filho faz parte de uma aliança sem precisar ser circuncisado. Sabe por quê? Teu filho é bênção de Deus. Você é bênção de Deus. Então a circuncisão também era o que? Realizado nos escravos que não tinham sangue israelita, mas que faziam parte do povo. Então a palavra de Deus também em Gênesis capítulo 17, do 12 ao 13 diz: todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, como efeito será o que? Circuncisado e nascido na tua casa e comprado por meio de dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança também perpétua. Fala para o teu irmão: eu sou gentil, mas sou salvo pela graça. Aí existem algumas igrejas meia louca aí que querem se tornar judeus na raça. Eu quero ser judeu, vou levar o meu sangue lá para Jerusalém. Ei, cara, você tem a marca da promessa, meu irmão. Você não precisa fazer essas loucuras, você não precisa fazer nada disso. Você é escolhido, separado e íntimo. Fala para o teu irmão: você é escolhido, separado e íntimo. Amém? Você é escolhido. Não pensa que você escolheu Deus. Ele que te escolheu. Por que nós fazemos apelo? Porque às vezes o ser humano é igual carro velho, ele pega no tranco, tem que dar um tranco de vez em quando. Então nós fazemos apelo. Apelo nem existe na Bíblia. Você faz apelo o quê? Para a pessoa confessar Jesus. Ah, mas eu já tenho Jesus. Esse Jesus que nós tínhamos, que eu tinha, era um Jesus morto. Quando eu confesso Jesus, eu entendo que eu tenho um Jesus vivo. Esse Jesus que muitas vezes a pessoa segue por aí,
É um Jesus com aquela cara de derrotado, irmãos. Meu Jesus não. A Bíblia diz que seus olhos são chamas de fogo. Que seus cabelos são brancos como a neve. Que da sua boca sai uma espada afiada. Que seus pés são como de latão reluzente. A Bíblia diz isso. E você começa a entender quem é esse Jesus, quem é esse Deus que nós falamos. E eu começo a ver Ele numa imensidão muito grande, que é muito maior do que todos os meus problemas. E o melhor de tudo, irmãos, Ele tem solução para tudo. Independente do que você está vivendo, o nosso Deus, Ele tem solução para o teu problema. Tem solução. Sabe, para algumas pessoas, as respostas vêm muito rápida. Para outras, as respostas, ela demora um pouquinho mais. Fala para o teu irmão, está demorando a tua resposta, meu irmão? Tu já reparou se tem alguma coisa nesse trajeto aí? Esses dias eu fui tomar um suco com a minha esposa, e eu chupava o canudinho, e eu sou meio goloso para beber as coisas, sabe, irmão? Eu gosto daqueles canudinhos, daquele líquido grosso, né, de milkshake. Eu gosto daqueles canudinhos de milkshake, que parece um tubo de uma polegada, irmão. Aí me deram um canudinho, eu puxava. Falei, pô, Lé, tem alguma coisa errada nesse canudo aqui, né, meu? Porque tem uma sucção boa, irmão. O bagulho não vinha. O canudo estava fechado. Defeito de fabricação. Quando o canudo está fechado, o que você faz? Fala para o teu irmão, teu caminho precisa ser trocado, irmãos. Por isso que a bênção não está vindo na tua vida. Nós precisamos entender essas coisas na nossa vida, irmãos. Às vezes você fala assim, eu vou desistir, eu vou parar. Ah, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais disso. Ah, não dá mais. Tem um louvor que nós cantamos. Vai valer a pena. Vale a pena, cara. Vale a pena. Vale a pena. Eu tenho alguns amigos que foram criados comigo. Amigos mesmo, que o seu nome... O nome, pô, sabe, completo, né? Você só tem um amigo de verdade quando você sabe o nome dele completo. Se não sabe o nome dele completo, ele não é teu amigo, ele é teu colega. Então os amigos de verdade, você sabe o nome completo. Eu tenho alguns amigos que eu vejo eles, irmãos, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar esses amigos? E aí Deus fala assim para mim, eles optaram pelo caminho difícil. Eu tenho o hábito de falar que a menor distância entre dois pontos continua sendo a curva, amém? A menor distância entre dois pontos continua sendo a reta. Por que você está se desviando dos caminhos do Senhor? O que está te levando a perder o foco? Se eu preciso me deslocar até essa bateria, eu tenho que ir por aqui. Se eu for para lá, eu já perdi o foco da bateria. Oh Deus. Então no Novo Testamento a palavra circuncisão, ela era usada para apontar para aqueles que eram o quê? Os judeus, israelitas, né? O termo, porém, ganha um significado mais profundo na carta do apóstolo Paulo, onde ele introduz o conceito da circuncisão do coração, que significa uma conversão genuína. Pô, sabe, repita comigo, uma conversão genuína. E aí, a gente acaba falando, né, de vez em quando a gente passa a conversar com as pessoas,
que nem todos nós temos uma conversão genuína. Parece que é, mas não é. Parece que somos, mas não somos. E as pessoas acham, me perdoa se tem alguém tradicional aqui, tá? As pessoas acham que ela mensura a intimidade dela com Deus pela roupa que ela veste, pela forma de falar, pela forma encorpada. Negativo. Se Deus ele te chamou desse jeito, ele quer você desse jeito. Porque Ele quer trabalhar com você. É Ele que quer te mudar, é Ele que quer te lapidar, é Ele que quer você, sabe, totalmente transformado. Não é mais a minha vontade. É a vontade daquele que me chamou. E o Senhor te chamou para quê? Para ser um derrotado? Para ser um ninguém? A Bíblia diz assim, que você foi chamado para ser o melhor. Para você fazer a diferença aonde você coloca a planta dos teus pés. Para quando você chegar, as pessoas veem que você é bênção. Deus te chamou para isso. Deus ele não te chamou para você ser mais um. Eu não quero ser mais um pastor. Eu quero ser um pastor diferente daqueles que existem. Você tem que ser uma ovelha diferente daquelas que existem. Quem é muito mais antigo, né? Eu não sou desse tempo, eu apenas li. E às vezes a gente acaba lendo e acaba aprendendo algumas coisas. Antigamente existia as vícolas e as pessoas iam comprar galinha lá nas vícolas. Vocês são desse tempo? Ó, só dinossauro aqui, irmão. Não existe mais isso, pô. E eu lembro que ia com a minha mãe lá, e a mãe, ela olhava, pô, pra mim galinha é tudo igual, né, meu? Ela olhava, eu quero essa. Eu quero essa galinha aqui. Ela pegava aquela galinha, o cara deixava a coitada de cabeça para baixo, puxava o pescoço para matar, né? E aquela galinha que ela comprava, ela era melhor. De peitão. Não era silicone não, irmãos. Peitão. Eu, como era o caçula, meu pai sempre dava o pedaço do peito para mim. E depois ele disputava com aquele ganchinho assim. Aquela... Como é que é o nome daquele ossinho? Quando já fizeram isso? Aquilo é macumba até, irmão. Aquilo é para tirar a sorte. Né? E meu pai, vamos lá. E meu pai sempre deixava eu ganhar. Vai, ganhei, pai. Quantos entendem essas coisas? E a mãe escolhe o melhor. O Senhor, Ele te escolheu porque Ele te vê como o melhor. Desse jeito não. Eu vou repetir, amém? Se você quiser eu faço um desenho do melhor, tá? Fala assim: Deus te escolheu porque Ele te vê como o melhor. Melhor, irmão. O americano fala, né? The best of the best, né? Melhor dos melhores. Irmão, presta bem atenção. Davi, ele era o menor da casa dele. Os grandes teólogos dizem que Davi, ele era filho bastardo, porque no Salmo ele fala sobre isso. Ele só era filho de Jessé, e não era filho da esposa de Jessé. Então dizem que é por isso que ele tratava das ovelhas e os irmãos ficavam todos bem arrumados lá. E muitas vezes a gente pensa que Deus ele nos escolhe pelo tamanho, pela formosura, pela beleza. Não. Deus escolhe aquelas pessoas que têm o coração circuncisado. Sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele viu que o teu coração é bom. Ele viu que o teu coração está o quê? Circuncisado. Quantos entendem isso? Diga amém. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso,
que significa o que? Uma conversão genuína baseada na fé. Repita comigo: na fé e na obediência. Tem duas fórmulas, irmãos, para a gente tomar posse de tudo aquilo que eu tenho de direito. Quais são as fórmulas, pastor? Repita comigo: fé e obediência. Coisa que todo crente tem, amém? Amém? Fala amém, pelo menos não com fé, irmãos. Todo crente tem fé, irmãos. Amém? Aleluia. Então nós temos que ter fé e ser o quê? Obediente. E crente não é desobediente. Por isso que nós somos chamados de ovelha. Ovelha é o animal mais obediente que existe. Sabia disso? Papo não está assustado, cara? A ovelha, ela é desobediente. A ovelha é teimosa. É por isso que o crente é chamado de ovelha. E o pior de tudo, a ovelha tem um dentinho igual ao do meu cachorro, que quando morde, dói a beça. Quando o pastor toma uma mordida de uma ovelha, meu irmão, aleluia. É por isso que quando você lê a Bíblia, você vai entender que os pastores, eles quebravam a pata da ovelha. E por que eles quebravam a pata da ovelha? Para que eles pegassem a ovelha, colocassem aqui no seio dele, ele andasse com ela quando ela estivesse curada, ele colocava ela no chão, ele podia andar para onde fosse que ela ia segui-lo. Fala para o teu irmão: esse caminho que você está andando, meu irmão, está arriscado você ter que ter a pata quebrada. Quantos entendem isso? Diga amém. Pastor, o senhor vai me dar uma patada? Não, nem uma quebrada. Não vou fazer isso, porque eu te amo, amém? Mas que dá vontade, dá. Então Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne, mas Ele quer o quê? Um sinal feito no nosso coração. Quantos amam a Cristo aqui? Diga amém. Eu vou pedir que você levante as mãos, tá? Porque vai passar um anjo do Senhor com uma espada e vai cortar a tua mão se você estiver mentindo. Amém? Amém. Quantos amam a Cristo de verdade aqui? E por que você quis desistir? Olha, todo mundo já baixou. Quem ama a Cristo de verdade não desiste. O salmista, eu sou apaixonado. Foi o primeiro salmo que eu decorei na minha vida. Eu trabalhei com um cara, ele cortava nosso cabelo à noite. Ele era um segurança na empresa e eu trabalhava lá no pier. Aí ele levava um jogo de tesoura dele e cortava o nosso cabelo. E ele cortava nosso cabelo falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que ele pensava que a minha cabeça era de ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi o Salmo 23. Eu nunca mais esqueci esse salmo na minha vida. E quantos entendem que o Senhor é meu pastor? Mas somos ovelha, ou sabe, obediente ou desobediente? Quantos são ovelhas obedientes? Levanta as mãos. Cuidado com o anjo, hein? Agora, se eu entendo que eu sou uma ovelha desobediente, como que eu vou alcançar as bênçãos de Deus? Posso até parar a pregação aqui agora. Se eu sou desobediente, como que eu vou alcançar as bênçãos de Deus? Hoje em dia não existe mais isso, né? Porque houve tanta troca de valores que hoje, quando o filho é desobediente, os pais dão presente para eles. Não sei porquê, sabe, inverteram as coisas. No meu tempo, o filho, quando era desobediente, o pai não te dava presente. E como o meu Deus, Ele é um Deus antigo, que vive
ontem, hoje e eternamente, ele deve seguir os mesmos tipos de princípios de um pai. Se você obedece, você recebe. Se você desobedece, você não recebe. Quantos entendem isso de verdade? Diga amém. Fala assim para o teu irmão: é tempo de eu deixar de andar em curva e andar na reta. É dessa forma, irmãos, é muito fácil. Vamos lá. Nós precisamos o quê? A circuncisão na minha vida, do meu coração. E pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, e aquele que tem o coração o quê? Circuncidado. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz, que a lei escrita não pode fazer. A lei não pode mexer no teu coração. O Lula, a Dilma, seja lá essa corja toda aí, todos eles, quando chegam na frente do juiz, sim senhor, não senhor. O Lula teve a capacidade de falar que o apartamento dele, se não me falha a memória, é 290 e poucos metros quadrados, ou 300 e pouco. Ele falou assim: faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Não, cara. Quando se entende essas coisas, diga amém. E todo mundo acha que nós somos idiotas, que na verdade a Dilma coloca ele num cargo para ele ficar meio invisível, né? Para não tentar buscar. Mas como eu estava ali falando com o Marcelo, graças a Deus que nós temos um homem de palavra, um homem de Deus, que disse: enquanto eu não vê-lo na cadeia, eu não vou parar. Coitado do Lula, pastor. Ele é deficiente, ele só conta até 9. Eu não tenho nada contra o PT, mas esse partido nos levou para um caos. O Brasil está num caos. E o que nós vamos fazer como igreja? Fala para o teu irmão: circuncisa o teu coração. Coloca a tua fé em prática, seja obediente a Deus, e você vai ver o que vai acontecer com esse país em nome de Jesus. A verdadeira circuncisão em nossas vidas, onde entendemos que nós precisamos cortar a minha carne internamente, esse meu ato é transmitido para a minha geração, onde eles verão o caminho que deve andar, não se desviando, por possuírem a marca de um verdadeiro servo de Deus. Irmãos, essas crianças, eu cheguei, sabe quando eu cheguei na igreja? Nós chegamos há quase 10 anos, né, Leia? Teve crianças que praticamente nasceu aqui na igreja. Hoje eu já vejo ele com uns 10 anos. O filho do Nilson e da Rose, ele era bebê assim, um pouco maior ali do que o filho do Edu. Ele dormia de fralda. Eu tenho uma foto lá em casa. A gente estava orando, ele dormia lá no chão. E outras crianças que nasceram aqui na igreja. E sabe o que vai acontecer com essas crianças, irmãos? Eles serão o futuro dessa nação. Porque na verdade, nós não tivemos o alimento que eles tiveram. E o alimento que eles tiveram foi a palavra de Deus. Eu profetizo que nenhum deles vão se desviar, irmãos. Eu profetizo, irmãos, que deles sairão médicos, advogados, engenheiros, juízes, vereadores, prefeitos, porque essa nação, ela pertence às crianças, diz a palavra do Senhor. E eu creio, irmãos, eu creio nesse milagre, porque na verdade, se o pai, ele fez a circuncisão, automaticamente ele vai fazer no filho, isso no coração. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu sou de uma geração que fumar maconha era moda, irmãos. Fumar cigarro era moda.
Todo mundo fumava maconha, era a coisa mais fácil. Era fumar maconha, todo mundo na esquina fumava maconha. Era raro o cara que você não via fumando maconha. Eu sou de uma geração da gente tomava tal de Cuba Libre. É pinga com, com Coca-Cola. Era mole. Eu sou de uma geração do Piper. Aonde todo mundo tinha que beber o tal de Piper. E aí foram mudando as gerações. A geração de hoje tem que se prostituir. Tem que usar cocaína. Tem que usar ácido. E a igreja está fazendo o quê? A igreja precisa se curvar e orar, porque essa nação é uma nação abençoada. Eu criei no Brasil, irmãos. Me mandaram uma foto ontem. O gigante ressuscitou. O gigante ressuscitou para a honra e glória de Deus mesmo. Ele ressuscitou e ele vive, meu irmão. Esse gigante não está morto. Esse gigante estava morto, mas esse gigante ele vive em nome de Jesus. Uma geração que nós precisamos mudar. Uma geração nova. Nós estamos fazendo o quê dentro da casa de Deus? Nós pregamos um evangelho que praticamente é um evangelho morto. Nós pregamos uma palavra que é praticamente uma palavra morta. Nós não conseguimos mais empurrar, incentivar as pessoas. As pessoas se desanimam porque ficam, tem pastor que rouba, tem pastor que vende essas coisas. Ei, meu irmão, para cada restaurante tem uma clientela, pô. Eu não gosto de comer onde é o prato no dedo, né? Que o cara vem te servir o prato com a mão no dedo, sabe, com o dedo dentro do teu prato, igual tem um onde o Felipe come ali na beira do cais ali. É dedo no prato o nome, né? Nunca foi. Agora ninguém foi. Tá, irmãos? Então, para cada restaurante tem a sua clientela, pô. Pô, já comeu lá, né, Edson? Edson, o cara já comeu lá, né? Lá no dedo do prato, lá? Já comeu lá, né? Ó. Nem um estivador nunca comeu lá, irmão, no dedo do prato. Eu trabalhei no caso, eu já comi lá também. Vem um olhudo, vem um feijão arroz, e o cara vem com o dedão cheio de graxa aqui, o dedo do prato. Aí sabe o que eu canto? Aleluia, aleluia. Isso quando você não pega o garfo todo empenado, que eu sou apaixonado comer no lugar onde o garfo parece de pilhadeira, irmão. Todo assim. Já viram essas coisas? Não é verdade, Edinho? Isso é bom, né? Acho que é para comer mais, né? Isso aí vocês gostam, né? É que hoje eu fui comer num determinado lugar, em um lugar bom, irmão. O garfo estava assim, né? Qualquer hora, de tanta força que eu faço no garfo, eu ainda vou furar o olho de alguém, porque vai escapar aquele troço, vai furar alguém lá. Volta aqui para o planeta Terra. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que Deus, ele é o quê? Um Deus verdadeiro. Repita comigo, Deus é um Deus verdadeiro. E Deus é totalmente categórico quando ele diz que o Espírito, ele habita no meio de nós. Quantos creem nisso? Então, se o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio de nós, eu entendo uma oração que todo mundo conhece, que é a oração do... Fala para o teu irmão, tu conhece, cara. E é uma oração que você não vive. E a Bíblia chama de oração modelo. E quer que eu te prove que você não vive a oração do Pai Nosso? Pausadamente, amém? Pai Nosso. Essa parte você gosta. Venha a nós. A outra parte. Aí você já se tornou desobediente. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quando eu falo, seja feita a tua vontade, eu não tenho mais arbítrio. Eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade daquele que me chamou. O maior mistério e a maior revelação que existe está aqui. Porque as pessoas falam, pastor, minha vida está um caos, a minha vida... Seja feito a tua vontade. Não é a minha vontade. A minha vontade, ela é carnal. A vontade de Deus é espiritual.
Como você entende isso? Mas eu não entendo desse jeito, porque eu só gosto daquela parte. Venha a nós o teu reino. Quantos querem o reino de Deus? Repita comigo: para ter o reino de Deus, eu preciso fazer a vontade do Pai. Porque depois, na terceira parte, ele diz: assim na terra. Pastor, por que isso? Porque a Bíblia diz: o que está ligado na terra, está ligado no... Quantos querem o milagre? Diga amém. Fala para o teu irmão: você é um agente de milagre. Você que não sabe colocar em prática, você é um agente de milagre. Ontem nós fomos numa reunião. Depois que acabou uma reunião, uma moça que eu não conheço, estava ela e o esposo, ela fazia assim. E eu tenho as coisas que eu me incomodo, né? Quando a pessoa faz assim, tem 10 pessoas, a pessoa faz assim, aí todo mundo fala: eu? Aí ela veio se aproximando de mim, ela e o esposo. Pô, pastor, eu queria falar com o senhor. Falei: amém, irmã, nunca vi aquela mulher na minha vida. O senhor esteve pregando a semana passada na igreja tal e eu estava lá. E o senhor trouxe uma mensagem que eu lembro do começo, meio e fim da mensagem. Falei: amém, irmã, que Deus abençoe. Você bateu o recorde. Aí ela falou assim: pastor, o senhor falou algo. Eu falei: ah, meu Deus, falei besteira, quer ver? Não, o senhor falou de uma cura ali. E só quem estava vivendo aquele problema era eu naquele momento. E o senhor entrou em detalhes. Eu não lembro de nada, irmãos. O senhor entrou em detalhes. O senhor começou a falar determinadas coisas. Foi em detalhes. E depois o senhor falou num determinado exame. E o senhor praticamente falou o nome do exame. E eu vou falar uma coisa para o senhor. O que estava acontecendo era com um membro da minha família. E para a honra e glória de Deus, eu falei que ia encontrar o senhor ainda essa semana. Eu encontrei o senhor para falar que o exame realmente deu zerado, não deu nada. Falei: sabe o que acontece, irmã? Eu estou conectado. Fala para o irmão: começa a andar conectado, irmãos. Conecta, conectado. Sabe por quê? Isso aqui está funcionando? Sabe por quê? Porque está o quê? Conectado. A nossa vida cristã, ela só funciona quando eu estou conectado. Quantos entendem isso? Diga amém. Ageu capítulo 2, 12, versículo 4. Pode colocar aí? Perdão, é Ageu 1, 2, 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a este povo: não veio ainda o tempo, e tempo de se edificar a casa do Senhor. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Vai, sabe, continua. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Fala para o teu irmão: caminhos. Meu caminho precisa ser mudado nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida, irmãos. Você presta bem atenção, não brinco de revelação, não brinco de profecia. Tem pessoas aqui que precisam mudar urgentemente o caminho. Urgentemente. Muda o caminho. E pode ligar para o meu número do meu telefone, 9741-97412 e 1711, se eu não me falha a memória. Pode ligar para mim e falar: pô, pastor, deu certo. Muda o teu caminho. Uma vez eu falei isso na igreja que eu estava ministrando, e a pessoa, ela começou a mudar o caminho de onde ela morava, né? Mas ela tinha um problema mental, irmãos. Ela chegou para mim: pastor, vou contar algo para o senhor. Eu falei: pô, fala, irmã. Pastor, eu mudei o caminho, agora estou dando uma volta para chegar na minha casa. Eu falei: aleluia. Tem coisa que eu falo, lembra disso aí, Léia? Amiga da Léia, meu, né? Então, muda teu caminho.
Se você está andando por esse caminho e não chegou a lugar nenhum, é tempo de você mudar o teu caminho. Tempo de você mudar. Tempo de mudança na tua vida. Essas palavras foram ditas por Deus ao seu povo através do profeta Ageu, num contexto onde Israel tinha voltado para Jerusalém do cativeiro babilônico, no qual o Senhor havia o quê? Resgatado. Como que um povo ele é resgatado e depois ele quer voltar de novo para o cativeiro? E aí vamos cair para o século 21. Eu me converti, eu aceitei Jesus e de repente eu falo assim, eu vou desistir. Tá minha esposa aqui que não me deixa mentir. Eu nunca falei que ia desistir. Eu já falei um dia que ia sair do Ministério Peniel. Eu disse já que hoje não vou para o culto que eu estou revoltado, né? Mas desistir de Deus, jamais. Porque o verdadeiro filho, ele sempre honra o pai. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e os teus anos na terra. Porque essa geração com menos de 50, ela é bem menos abençoada do que a geração que tem mais de 50. Porque não honra pai e mãe. Não honra pai e mãe. Eu morei no Saboó. E de manhã cedo, eu não tinha carro na época. Eu não tinha telefone, carro e nem televisão. E eu ia perto de um bar onde ficava jogando os caras ali, Bozó e Malha. E eu pegava um orelhão de manhã cedo. Pô, a benção, pai. A benção, mãe. E ele cumprimentava eles e ia de novo para casa. E um dia eu fiz essa atitude, lá o dono do bar: pô, garoto, vem aqui. Peguei, fui até ele. Ele falou: cara, você não tem vergonha de pedir a benção para os teus pais na frente das pessoas aqui? Eu falei: não. Ele falou assim: a tua geração vai ser uma geração diferente. Quantos entendem isso? E aí, cara, aí que eu falava bem mais alto: a benção, mãe, a benção, pai. Você pode contaminar uma geração através do teu comportamento, fazer uma geração abençoada em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. Para você não voltar para o cativeiro. E agora mesmo, né? É um tempo que de retorno, aonde tudo ainda estava em ruínas, inclusive o templo do Senhor. Está lá em 2 Reis, não precisa abrir, que representava o que? A habitação de Deus no meio deles, em 1 Crônicas capítulo 22, 19. Então o povo resgatado daquele cativeiro, presta bem atenção, deveria o que? Priorizar a reconstrução do templo. Sabe o que acontece no dia de hoje? A igreja, ela não está mais preocupada com a família. A igreja não se preocupa mais com a família. A igreja somos nós. Amém? Às vezes você libera o teu filho, no tempo que era do mundo, para ir numa discoteca, né? Hoje é balada, no meu tempo era discoteca. Mas não libera para o teu filho estar fazendo parte do grupo da igreja. Uma vez eu falei com uma irmã, não era nem aqui da igreja, ela falou: pastor, o meu marido não deixa minha filha ir para a igreja. Eu falei: pô, mas deixa ir para a noite. Fala para o teu irmão: aqui é uma academia, meu irmão. É aqui que o teu espírito fica forte. É aqui que você exercita o teu espírito. É aqui. Pastor, mas na minha casa eu também oro. Mentira. Em casa você quer assistir televisão, você quer comer, você quer dormir. Você vai orar nada, irmãos. Mas na igreja você se alimenta. Então fala para o teu irmão: começa a ter sede e fome para vir nessa academia, meu irmão. E aí o povo é resgatado ali sabe, daquele cativeiro, porque eles deveriam o quê? Priorizar a reconstrução do templo. Dessa forma é que eles o quê? Agradariam o Senhor. Ageu 1:8, coloca aí, meu irmão.
E eles até o que? Iniciaram a reconstrução. Olha o que diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me o que? Deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meu irmão, é tempo de reestruturar, é tempo de reerguer a casa de Deus. É tempo de levantarmos o tabernáculo caído de Davi. É tempo o que? De alinharmos o altar. É tempo de mudança nas nossas vidas. O que nós estamos fazendo? Nada. Estou me acostumando, vivenciando um evangelho pobre, um evangelho medíocre, um evangelho hipócrita, um evangelho que o homem tem que ter um anel de ouro, senão ele não tem um cargo, irmãos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não tem que conhecer um homem de Deus pela roupa que ele veste. Você tem que conhecer um homem e uma mulher de Deus pelo coração que ele tem. Pelo coração que ele tem. O povo estava indisposto a reconstruir a casa de Deus, porque era muito grande, e o foco daquele povo era as suas casas. Nos preocupamos muito mais com as nossas casas do que com a casa de Deus. O que diz a palavra, irmãos? Se você pegar a história do rei Salomão, quem tinha que construir o templo era Davi. Davi pisou na bola, foi para Salomão. Sabe o que Salomão fez? Ele primeiro construiu o templo de Deus, para depois ele construir a casa dele. Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. O templo de Deus foi construído num espaço muito curto de tempo. O de Salomão foi o dobro do tempo. Sabe por quê? Quando você prioriza a Deus, Ele sempre te dá o melhor. Sempre te dá o melhor. Sabemos que o Senhor não nos ordena a reconstruir para Ele o templo físico hoje, pois seus próprios servos, na nova aliança, são a sua habitação. Fala para o teu irmão, você é a habitação do Senhor. O que diz em Atos, capítulo 17, versículo 24? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, irmãos, mas Ele habita em você. Você não foi feito por homem. Fala para o teu irmão, você não foi feito por homem. Você não tem tijolo, você não tem ferro, você não vai cair à toa. Se pintar um terremoto aqui agora, você balança, mas não cai. Sabe por quê? Você é imagem e semelhança do Pai. Você entende isso de verdade, irmãos? Se você fosse de pedra, meu irmão, qualquer balanço, blá. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque você não foi feito por mãos humanas. Você foi feito por Deus. Você até tenta cair, irmãos. Olha que interessante, quando você está cabisbaixo, tem sempre um cara que fala: levanta a cabeça aí, meu irmão, nós estamos juntos nessa pegada. Parece que acorda. Só se você fosse de... Machucou? Talvez seja feito de seda, né? Pô, sabe por quê? Fala pro teu irmão assim: levanta, erga a tua cabeça, levanta, erga a tua cabeça, levanta você, meu irmão. Você pode andar na chuva, você pode andar na lama, você pode andar em qualquer lugar, você não enferruja, você fica doente, toma um remédio, já fica legal. Você é diferente. Existem várias substâncias em você que só tem, sabe aonde? Sabe aonde? No barro. Só no barro.
várias substâncias, só no barro. Sabe por quê? Porque tu veio do barro. Saiu uma propaganda do ano passado, acho que foi da Fiat, se não me falha a memória, né? Me corrija se eu estou errado. Estava assim, daqui a pouco o cara se transformava. Até os ímpios entendem que hoje nós saímos do barro. Amém? E por que nós somos de barro? Porque quando o vaso ele está deformado, ele retorna à casa do oleiro para passar por uma restauração. Essa noite, meu irmão, é uma noite de restauração na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Ah, meu irmão, é uma noite de restauração em nome de Jesus. Precisamos entender, compreender essas coisas. Enquanto o foco de nossas vidas for construir as nossas próprias casas, não vamos agradar a Deus, não edificaremos a casa do Senhor. O próprio Jesus afirma que não podemos servir a dois senhores. Deus me deu uma revelação há 2 anos atrás. Aqueles que estavam lá embaixo, eles vão para o topo. E os que estavam no topo, eles vão para baixo. Sabe por quê? Tiveram a oportunidade deles e não fizeram o que era para ser feito. Deus está levantando uma nova geração. Essa geração é você, irmãos. Irmãos, às vezes eu vejo crente de 30, 40, 50 anos. Quantas oportunidades essas pessoas tiveram? Cadê essas pessoas que eles evangelizaram? Sumiram. Começaram a pregar dogmas, começaram a pregar jugo, começaram a pregar N coisas, e as pessoas se destrincharam. As pessoas saíram. Essa geração, igual o Otto está fazendo ali agora, começa a contaminar a garotada começa a ter sede e fome de Deus, irmãos. Irmãos, eu estou nessa igreja há 10 anos praticamente. Antes nós tínhamos que fazer o tal de Promifim, não ia ninguém. Quantas vezes eu tive que passar lá relatório, pastor, não tem ninguém para ir. Hoje em dia, meu irmão, é 5, 6, 8 pessoas querendo ir para o Promifim e para o Promifé. Sabe por quê? Uma geração diferenciada. E eu vou falar uma coisa para ti, velho. Não velho de igreja, ou melhor, não velho de, de idade, velho de igreja. Se você não for fazer nada, tu não se preocupa não, tá? A obra de Deus não vai parar não. O jovem vai passar por cima de ti igual um rolo compressor. Não sabia disso? Você fique sabendo. Às vezes você vê aqueles anciãos, no meu tempo. No teu tempo, tu fez o quê? Sabe por que está velhinho? Porque não fez o que era para ser feito. Porque se tivesse feito, o Senhor já tinha levado. Perder o tempo. Perder o tempo, irmãos. Não pode usar cabelo comprido, não pode usar brinco, não pode usar saia, não pode depilar a perna, não pode depilar o braço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Irmãos, eu morei do lado de um pessoal que eles assistiam televisão na minha casa. Porque naquela época a televisão, o móvel era de madeira e de válvula. Tu desligava a televisão à tarde e ela ficava, fria só lá para meia-noite. E o pai chegava, colocava a mão na televisão para ver se eles tinham assistido televisão. Quando esse cara morreu, tinha 2 esposas fora dele chorando no caixão. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Fala para o teu irmão, vem do jeito que você está, irmãos. Pastor, de vez em quando eu gosto de fumar. Vem assim mesmo, tu vai parar de fumar. Pastor, de vez em quando eu bebo. Vem assim mesmo que você vai parar de beber. Pastor, eu me prostituo. Vem assim mesmo que você vai parar de se prostituir. Não venha, procurando ser quadradinho, todo certinho, que você vai estragar o reino, cara. Venha todo torto mesmo, venha quebrado, venha destruído, mas venha com o teu coração pronto para ser circuncidado. Eu conheço tantas pessoas que vêm cheio de dogmas para dentro da igreja, falam, a paz do Senhor. Vai para lá, seu demônio.
O que diz lá na Bíblia? Conheço Paulo, conheço Apolo, conheço Jesus Cristo, mas tu, quem és tu? E tomou uma surra do capeta. Vem cantando errado. Meu irmão, se vocês não sabem, eu canto tão errado, eu não sei uma letra de música, irmãos. Não estou nem aí. Cantou errado, não estou nem aí. Começa a cantar certinho que eu canto errado mesmo. Eu canto aquilo que fala no meu coração. E a letra encaixa, irmãos. Não estou nem aí. Pode criticar, pode falar, não estou nem aí. Estou preocupado, eu não sou cantor. Eu sou ministro do Evangelho, irmãos. Cantor, cantou bem, cantou mal, cantou não sei o que. Quem cantou? Quem cantou, rapaz? Cantou música, vai todo mundo para lá. Quero o coração quebrantado, a pessoa chorando, irmão. Irmãos, eu nunca vi cara tão... Eu vou até expor ele, que depois ele assiste a minha ministração. Eu nunca vi cara mais desafinado para cantar do que o pastor Beto. Uma vez o pastor Beto, ele cantando uma música, eu só fui entender, sabe qual era a música? Na hora da palma. Paf, paf, paf. Tão mal que ele canta. Falei, cara, meu... Mas quando começou a cantar, ele começou a chorar. Começou a chorar. Quantos entendem isso? Já participei de alguns ciclos de oração, irmãos. E eu nunca vi músicas tão afinadas iguais são as músicas do Inário. Amém? Vocês sabem o que é Inário? É maravilhoso, irmão. Você começa a ouvir, não tem ritmo, não tem nada. Mas é o coração. Sabe por quê? Aquelas músicas desafinadas chegam no céu porque são corações circuncisados, irmãos. E pode chegar lá tudo desafinado. A música é em dó, está cantando em ré, está tocando em lá. Os anjos do Senhor, que lá existe uma orquestra, ele deixa tudo alinhado e toca no coração, nos ouvidos do Senhor. E eles falam, libera o bênção ali para aquele lugar agora. Quantos entendem isso? Diga amém. Aleluia. Estou finalizando. Nos dias do profeta Ageu, não muito tempo depois de ouvirem a mensagem, os israelitas deram ouvido à sua voz, temeram ao Senhor e retornaram à construção do templo. Está lá no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, né? Eles voltaram à construção. Fala para o teu irmão, é tempo de você voltar, irmãos. É tempo de retorno. Fala para o teu irmão, é tempo de retorno. Às vezes quando eu estou no mercado, aí eu vejo, geralmente é a irmã aqui, sabe, irmão, tu já não vê esses caras, parece que somem, são arrebatados, irmão. Parece até gnomo. Tu vê mais irmã. Pastor, tudo bem? Fala mais, irmã. Sabe, tá congregando aonde? Não foi mais na igreja? Vai para a igreja, pô. Não precisa ficar nessa igreja, não. Irmãos, eu não prego placa de igreja. Se eu pregasse placa de igreja, essa igreja está bombando. Eu não prego placa de igreja, não. Eu prego Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Para mim, aceitou Jesus? Pode ir para a Palavra de Vida, pode ir para a Bola aqui do cara do Felipão, pode ir para a CVC de Josué, pode ir aqui para a Presbiteriana aqui, é o Edmar que está ali agora, pode ir para a igreja, tem uma igreja aqui do lado. Se tu pular um muro aqui, não se espetar aqui nos grampos que tem no muro, tem outra igrejinha aqui do lado. Pode ir, meu irmão, não tem problema não. Tem na Cachoeira, tem a Vila Alice lá agora que está o Ney, tem o pastor Jesus ali no centro ali, tem um pastor Mar. Pode ir para qualquer igreja, não vejo problema. Agora, para onde você vai? Não sei. Eu sei. Vai para o inferno. Eu sei. Eu sei. Isso é um casal um cara que frequentava a igreja. Aí eu sou apaixonado em mercado, irmãos. Eu vou no mercado, eu vou comprar só um negócio, eu tenho que pegar um carrinho. Eu peguei o carrinho. Aí eu vi o casal, falei, pô, acho que eu conheço eles, né? Eles também me conheceram. Aí eles saíram pelo corredor. Pô, fugiram de mim. Aí eu dei a volta no corredor, eles me viram de novo. Aí dei a volta de novo.
Aí teve uma hora que dançaram, irmãos. Nos frios tinha mulher lerda pra caramba fazendo. Eles foram pegar frios. Onde eu estacionei atrás. Parecia a fila da balsa. Meu irmão, tudo bem na paz? Pastor, pô, já tinha visto o senhor no corredor. Eu falei, eu te vi também, pô. Pastor, pô, eu preciso voltar. Não volta não, cara. Não volta não precisa voltar não. Eu não estou te chamando para voltar, pô. Não, pastor, eu preciso com a minha vida. O cara sabe que a vida está ruim, está afastado e vem com a cara de pau para que vai voltar. Até hoje não voltou, tem mais de um mês que eu vi ele. Mas irmão, não precisa voltar não. Congrega na igreja que você bem entender, onde se encaixar melhor o teu corpo, né? Tem banco que molda no banco da pessoa, né? No corpo da pessoa. Sente qualquer um, vai, mas congrega, cara. A mulher estava grávida quando estava aqui, o bebê já está grandão já. Já tem até dente o menino, né? Então, teu filho está grande, tu vai criar teu filho em que caminho, cara? Que caminho que teu filho vai criar o teu filho? Quantos entendem isso? De verdade, irmãos. É tempo de reconstrução do tempo. Que assim também nós ouvimos hoje a voz desses profetas, né? Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 12, o que diz? Hebreus 1, Hebreus 1, do 1 ao 12, o que diz? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais, pelos profetas. 2. Desses últimos dias, nós não falamos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Até aqui, só para a gente poder entender e para finalizar. Já é tempo, olha para o teu irmão e fala assim, já é tempo de construir um lar edificado na presença de Deus. Essas frases que eu vou ler aqui, eu tirei de uma ministração da minha esposa uma vez, que me marcou muito, quando ela falou: o dinheiro comprará uma cama, mas não comprará o teu sono. O dinheiro comprará livro, mas não cérebros. O dinheiro comprará comida, mas não apetite. O dinheiro comprará uma casa, mas não um lar. O dinheiro comprará remédio, mas não saúde. O dinheiro compra divertimento, mas não felicidade. O dinheiro compra um crucifixo, mas não compra o Salvador. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Com que nós estamos preocupados hoje? É a situação do país, é essas coisas, não. Se preocupa em agradar o nosso Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus. Se no nosso meio tiver alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo nessa noite, no teu lugar mesmo você pode levantar tuas mãos. Ou você que por algum motivo estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nessa noite, no teu lugar mesmo também é só levantar tuas mãos. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos? É confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É você entender que você é templo do Espírito Santo de Deus, que você é o tabernáculo, que você é a casa. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos? No teu lugar mesmo, eu não vou te chamar aqui à frente. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar nessa noite, você estava sem congregar, você já conhece a palavra de Deus, mas por algum motivo não está congregando. Se nessa noite você quer entregar a tua vida a Cristo, quer voltar a fazer parte do corpo, é só levantar tuas mãos aqui. Não saia daqui sem tomar essa decisão, irmãos, de entregar a tua vida a Cristo. Tem alguém? Amém. Tem uma irmã ali, que Deus abençoe. Tem mais alguém, irmãos? No teu lugar mesmo é só levantar tuas mãos. A minha liderança vai até você.
Tem mais alguém? Amém. Que Deus abençoe tua vida. Amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. No teu lugar, se tiver mais alguém, irmão, só levantar tuas mãos. Não existe outro caminho. Eu conheci o mundo, eu posso falar com muita propriedade. Eu conheci o mundo. Eu vim do mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu tenho arrependimento de coisas que eu fiz. Em vários sentidos. Eu conheci o mundo, eu vim do mundo. Quanto tempo eu perdi, irmãos? Quantas noites eu perdi? Tinha tudo para perder a minha família. Minha esposa, meus filhos. Tinha tudo, eu conheci o mundo. Quantas vezes eu não tive prazer de ir para minha casa? E não é porque minha esposa era uma pessoa, porque meus filhos eram uma pessoa. É porque o diabo, ele me empurrava da minha casa para me levar para a rua. E eu achava que era feliz. Não existe felicidade fora da presença de Deus. Não existe. Não existe. Às vezes são cultos cansativos, às vezes são programações. Quem é líder aqui na igreja entende o que eu estou falando. Vai para um lugar, vai para outro, tem algumas obrigações. Mas não tem. Não tem, irmãos. Não tem outro caminho. Estava falando com o Leandro esses dias, ele falou: pô, pastor, eu não me vejo hoje. Pô, sabe, está fora da igreja. Eu não me vejo. Eu não me vejo. Tem mais alguém aqui? Se tiver alguém, só levantar tuas mãos, irmãos. Há tempo ainda. No teu lugar mesmo, só levantar tuas mãos e falar: pastor, eu quero aceitar esse Deus. Eu quero confessar Jesus. Talvez você fale: mas eu já conheço Jesus. Eu também conhecia. Aquele que o meu dinheiro ele comprava um crucifixo. Mas aquele que não consegue ter um Salvador. Tem mais alguém aqui, irmãos? No teu lugar mesmo. Só não são essas 4 pessoas que levantaram as mãos. Tem mais pessoas. De entregar, de confessar, de entender. E uma coisa que eu falo com muita autoridade que Deus me deu, irmãos, com muita propriedade. A tua história muda porque a minha mudou. E você pode, sabe, para todos aqueles que estão posicionados, você pode perguntar se a história mudou ou não mudou. Se alguém falar não mudou, você fala, você tem liberdade de falar para essa pessoa: então você não teve um encontro verdadeiro. Mas quando você tem um encontro verdadeiro, muda, irmãos. Tem mais alguém? Você pode pegar na mão do teu irmão em nome de Jesus?